Boa noite a todos. Dando sequência às nossas palestras, nós iremos abordar hoje um tema que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola do bom samaritano. Antes de fazermos as reflexões sobre esse assunto, e o capítulo 15, na verdade, é o capítulo fora da caridade, não há salvação. E dentro desse capítulo, Kardec aborda algumas situações e a parábola do bom samaritano está dentro de todo o contexto da questão da caridade. Então, nós vamos inicialmente fazer uma prece, uma oração, e na sequência nós vamos refletir sobre essa parábola, que é repleta de símbolos para que nós possamos de fato aplicá-los em nossas vidas. Então vamos fechar os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos até Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecer ao Criador do Universo, ao nosso Criador, a oportunidade de estarmos reencarnados nesse querido planeta de provas e expiações. Que o Evangelho de Jesus, que os seus ensinamentos possam nos orientar, nos direcionar, para que possamos atingir o nosso propósito reencarnatório. Que na noite de hoje, possamos estar refletindo e sermos intuídos pela providência divina para que possamos absorver o máximo dessas reflexões. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O som tá ok aí? Estão ouvindo bem? Hoje eu acho que não teremos contratempo com a transmissão. Acho que já deu para pegar o esquema aqui. Então, como eu comentei inicialmente, nós estaremos refletindo sobre o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, e especificamente da parábola do bom samaritano. As parábolas de Jesus são profundamente terapêuticas. Ele usou essa abordagem ou essa técnica através das parábolas para que esses ensinamentos pudessem ser utilizados em todos os tempos e todas as épocas. Por isso que os ensinos de Jesus são conhecidos como ensinos de vida eterna. E o que muda com o decorrer do tempo? É a nossa compreensão desses ensinos. Então, com o passar aí dos séculos, nós adquirimos aí uma capacidade intelectual, uma capacidade moral, que faz com que nós realmente consigamos atingir em profundidade esses ensinamentos. Essa parábola de Jesus, ela está no Evangelho de Lucas, e nós vamos primeiro, vou fazer uma breve leitura da parábola, e na sequência nós vamos aí refletir sobre os símbolos que estão contidos nessa parábola, que o que interessa para nós, na verdade, uma parábola tem uma linguagem figurada, ela é repleta aí de uma simbologia. Então, através da luz da doutrina espírita, nós iremos fazer essa extração desses símbolos. E com esses símbolos, o objetivo dessa reflexão, desse estudo, é que nós possamos utilizar essa parábola de forma terapêutica em nossas vidas. Então, eu vou fazer a leitura da parábola e, na sequência, a gente vai aí fazer a reflexão dos símbolos contidos nela. Então, a parábola do bom samaritano está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que está escrito na lei? O que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de
todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando da palavra, começa a discorrer, em vez de responder quem era o próximo, ele responde aquela indagação daquele homem, contando essa história, contando essa parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Aí Jesus questiona aquele homem que havia feito a pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí disse Jesus: então vai e faz o mesmo. Então nós temos aí na parábola 3 personagens, né? Na verdade 4, né? Temos aí um doutor da lei, temos um levita e um samaritano e o homem lá que estava caído, que tinha sido ferido, sido atacado pelos salteadores. Quais são os símbolos, um dos primeiros símbolos que Jesus nos chama a atenção, né, nessa parábola? Vou ver na sequência aqui. Exatamente, a primeira reflexão é em relação a esses personagens. Nós temos ali, então, um doutor da lei, o levita, que também era o intérprete da lei, e um samaritano. É muito importante que nós entendamos como era visto a personalidade de um samaritano na época de Jesus. O samaritano, eles eram considerados cidadãos de terceira classe e existia um preconceito muito grande dos judeus em relação aos samaritanos, porque os samaritanos eram aquelas pessoas que viviam na região da Samaria e eram considerados heréticos, eles eram anatematizados pelos judeus. Então, essa primeira colocação de Jesus na parábola, colocando esse indivíduo, que não era aí um intérprete da lei, é justamente para nos exemplificar que a caridade ela pode e deve ser feita por qualquer pessoa, independente da sua classe social, da sua posição, da sua condição financeira. Então, ela pode e deve ser exercida por todos. Aí, na sequência, o outro símbolo relevante que nós temos na parábola, quando Jesus fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Depois ele vai falar também aí que o doutor da lei, que o sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó. Qual que é o significado desse descer? Porque Jerusalém se situava
se situa, né? Na verdade, 2.000 metros acima do nível do mar, e Jericó está 250 metros abaixo do nível do mar. Então, o significado desse descer tem a ver com o nosso descer consciencial. Então, aquele homem que desceu consciencialmente, estava descendo consciencialmente, na verdade, foi tomado pelos salteadores. Então, Jerusalém, na época de Jesus, era considerado como uma cidade sagrada. E Jericó era uma cidade considerada como uma cidade maldita. Então, o símbolo que está por trás disso é exatamente o descer de consciência. Então, o descer de Jerusalém para Jericó simboliza o afastamento do sagrado que existe dentro de nós, em nossa essência divina. Escolher um nível mais baixo de consciência, ou seja, um nível egóico, em vez de um nível mais elevado, um nível essencial. Então, essa essência de amor representa o amor divino isto em nós. Descer, portanto, significa ir em direção ao desamor, em direção ao egoísmo, ao egocentrismo. Então, o descer consciencial, nós estamos aí nos afastando das leis divinas, afastando das virtudes, e tudo isso com certeza vai acarretar algumas situações e alguns problemas. Então, o significado do descer tem a ver com o nível de consciência que nós nos encontramos. Aí, na sequência, nós temos um outro símbolo. Caiu em poder dos salteadores. Então, nós já vimos aí um primeiro símbolo, que foi a questão do sacerdote, do levita e do samaritano daquele homem, que a caridade pode ser feita por qualquer um. A questão das complicações advindas do descer consciencial. Na figura está aí Jerusalém e Jericó, a altura de uma cidade, o descer consciencial. Aí já aparece um outro símbolo importante, que é a questão do cair em poder dos salteadores. Qual que é o símbolo contido por trás desses salteadores? Quem que são esses salteadores? Será que esses salteadores são os ladrões? São os assaltantes? Na verdade, Jesus aí, dentro da parábola, esses salteadores, eles têm dois significados. Um, os salteadores internos, e o outro, os salteadores externos. Quais são os salteadores internos? Os salteadores internos são, na verdade, os nossos sentimentos, principalmente os nossos sentimentos egóicos, nosso orgulho, nossa vaidade. Todos esses sentimentos, na verdade, são salteadores que fazem com que o nosso nível consciencial desça de Jerusalém para Jericó, nos expondo, na verdade, aí aos salteadores, que na verdade são as diversas situações da vida que nós aí vamos nos complicar. Então, todas as vezes que a gente sai desse nível sagrado, desse nível essencial, e vem aí para esse nível egóico, e ficamos aí insistindo em permanecer nessa condição, na verdade, parte aí desses salteadores, nós já vimos aí a questão dos salteadores internos, que isso vai resultar, na verdade, em dor e sofrimento. Mas é extremamente importante nós, como espíritas, nós nos lembrarmos dos salteadores externos. E os salteadores externos, na verdade, eles estão muito bem elucidados na questão 459 do Livro dos Espíritos, que essa é aquela questão de carteirinha, né, que todo espírita sabe. A questão 459 nos lembra, Kardec pergunta aos benfeitores: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações?
A esse respeito, sua influência é maior que podereis imaginar. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então, todas as vezes que a gente sai do nível essencial e vem para o nível egóico, a gente sai de Jerusalém e vem aí, ou está a caminho de Jericó, nós estamos possibilitando aí a nossa conexão com os nossos sócios de dificuldade, que tem aí vários sinônimos, né? Extremamente conhecidos como como os obsessores, os nossos influenciadores. Então, essa questão da nossa sintonia é extremamente importante para que nós estejamos blindados dessa conexão com esses espíritos inferiores. Porque esses espíritos inferiores, muitas das vezes, são sócios aí, em aptidões e necessidades, e algumas vezes eles são aí alguns cobradores. Nós tivemos aí no passado alguns parceiros que a nossa situação não ficou muito bem resolvida, eles, por sua vez, nos encontrando, a gente encarnado e eles desencarnados, eles aí se propõem aí a causar uma série de complicações e dificuldades em nossas vidas. Então, quando nós estamos aí com esse nível de consciência numa situação inadequada, aí próximo de Jericó, nós vamos ter uma conexão muito grande com esses espíritos que estarão aí produzindo muita dificuldade, nos envolvendo em muitas situações complicadas. Então, todas as vezes que descermos consciencialmente e praticarmos ações centradas no desamor de forma egoística e egocêntrica, vai chegar o momento que, conforme a lei de causa e efeito, seremos despojados dos recursos que adquirimos de forma egoística. Então, quando nós voluntariamente permanecemos conectados aí com essas situações, conectados aí com o vício do egoísmo, em determinado momento, a lei divina, a lei de responsabilidade, a lei de causa e efeito, a lei de justiça vai entrar em ação para que nós possamos, uma forma de nos proteger de nós mesmos, para que nós voltemos ao caminho de onde não deveríamos ter saído, ou seja, na direção da nossa proposta reencarnatória, que é o nosso aprimoramento, que é a busca aí da felicidade, que é a busca aí do respeito e do amor e da vivência das leis divinas, com a vivência das virtudes, né? Então, todas as vezes que a gente, de fato, nos afastarmos disso, as leis vão nos colocar, nós seremos colocados novamente na direção correta. Aí, voltando aí nos símbolos, aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Então, nós vemos aí que o sacerdote Jesus enfatiza que o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó. O que significa isso? Que consciencialmente esse sacerdote não estava numa posição adequada. E o sacerdote, que deveria, por consciência, por ser aí um representante da lei, estar subindo, ele na verdade estava descendo pelo mesmo caminho daquele que caiu. E esse sacerdote também, a qualquer hora, aí poderia também se tornar um caído. Poderia ser assaltado, aí, ser tomado pelos salteadores, porque estava praticando o desamor de uma forma egoística e egocêntrica. E ele aí, na verdade, ele acaba agindo, ele pratica uma ação, ele age com indiferença diante daquele que estava caído. Ele nem quis saber quem que era, se era um doutor da lei, se era um samaritano, se era um romano, ele não quis nem saber quem que era, ele nem chegou perto e passou adiante. Aí o segundo personagem, que é o levita, Jesus não fala que ele estava descendo, mas que também veio aquele lugar, que por certo também estava descendo.
tendo observado, passou igualmente adiante. Então o levita também age com indiferença ante aquele que estava caído. Então o levita também era o intérprete da lei, deveria por consciência estar subindo, pratica o desamor e também com indiferença. Então nós temos aí os dois primeiros personagens que passam diante daquele que estava caído, que tinha sido tomado pelos salteadores, também sim, talvez se encaminhando para ser tomado por salteadores, que estão aí não estão praticando as leis divinas como deveriam, e muito menos exercitando as virtudes, e principalmente e a virtude da caridade, a misericórdia e tantas outras que eles poderiam, diante dessa atitude diferente da que eles tomaram, eles estarem se prontificando numa atitude proativa, né? Então, reforçando aí a questão do símbolo desses dois personagens, Jesus simboliza tanto o sacerdote como o levita, para as pessoas aí em destaque na sociedade, que movidas pela indiferença social, pensam apenas em si mesmas, descendo pelos caminhos do egoísmo materialista. Eles estão, na verdade, na fase do plantio do desamor, e por isso ainda não caíram em poder dos salteadores. Afinal, o homem que caiu poderia ser também um sacerdote ou um levita, que estivesse descendo até Jericó, que em meio do caminho foi despojado de tudo que tinha, simbolizando a colheita do desamor praticado ao descer. Então, todas as vezes que nós estivermos consciencialmente descendo, nós estamos aí adubando o desamor, agindo de forma egoísta, e mais cedo ou mais tarde nós seremos aí tomados pelos salteadores de alguma forma. E, geralmente aí na nossa reencarnação a gente entende muito algumas linguagens, né? E, geralmente o que nos norteia em termos de dor e sofrimento está relacionado com a questão de saúde, relacionado com as questões dos nossos relamentos interpessoais mais próximos, está relacionado com a nossa condição financeira. Então tem várias formas de nós aí sermos convidados a reflexões. Então nós temos aí uma das máximas, né, da doutrina, né? Quando a gente não vai pelo amor, a gente acaba sendo convidado pela dor para reflexão, para uma mudança de atitude. Então fica aí os lembretes da doutrina. E aí vamos para o terceiro personagem. Nós vimos aí então o sacerdote, vimos o caído, né, o que foi tomado pelo salteador, o sacerdote, o levita. Agora vamos para o quarto personagem, que é o samaritano. E Jesus, do samaritano, não fala que o samaritano estava descendo. Jesus fala, mas um samaritano que viajava. Então o samaritano estava viajando. Não estava nem subindo, nem descendo. Jesus não disse que o samaritano estava descendo, mas apenas viajando. Ele poderia estar subindo de Jericó para Jerusalém, por exemplo, simbolizando o caminho da elevação de consciência. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tomado de compaixão. Então, o samaritano, ele está literalmente, ele que não era o intérprete da lei, como o sacerdote e o levita, ele está exatamente praticando as leis divinas e exercitando as virtudes do coração com a sua atitude. Então ele viu aquele homem, ele não quis saber se era um samaritano, se era um sacerdote, se era um romano, ele simplesmente foi tomado de compaixão. Então ele não cogita quem era aquele homem, sobre a sua posição social, se era judeu ou samaritano, se era rico ou pobre. Simplesmente é tomado de compaixão e atende à necessidade do outro que precisava para reviver. O samaritano, então, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então, o samaritano, ele utiliza aí de uma das coisas mais preciosas que nós temos, que é o nosso tempo. Então, ele, num primeiro momento,
Ele interage ali com aquele homem, para ali o que ele estaria fazendo, onde ele estaria indo, acolhe ali, dá os primeiros socorros, põe no cavalo e o conduz ali até ali uma hospedaria. Então, aproximando-se dele, e o samaritano, uma reflexão interessante, o samaritano é que ele não para o curso da sua viagem, ele continua a sua viagem, ele toma as providências para que ele caído continue a ser atendido. Ele vai lá, deixa pago e ainda combina com o hospedeiro. No seu regresso, se houvesse mais alguma despesa ou mais alguma coisa, ele estaria fazendo ali, pagando aquelas despesas extras que poderiam ter acontecido. Aí Jesus pergunta, no final da parábola, pergunta ao doutor da lei lá, que estava tentando: qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse: vai e faze o mesmo. Então Jesus faz um convite para todos nós que hajamos como bom samaritano, nos tomemos de compaixão e misericórdia num processo de ascensão de consciência, buscando subir em direção ao sagrado em nós mesmos. Então, a função principal da doutrina espírita, por ser o cristianismo redivivo, é o esclarecimento do espírito imortal sobre as realidades da vida. Então, fundamental que nós possamos ajudar aqueles que estão descendo simbolicamente de Jerusalém para Jericó, sobre a necessidade de ascensão consciencial em direção ao amor e ao bem. Então, aqui no capítulo... vou tomar mais, agora vão ser 8 horas, né? Vou pegar mais 10 minutinhos aqui para a gente encerrar. Aqui no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade da nossa salvação, no item 1, ou de que precisa o Espírito para ser salvo? Aí eu vou ler aqui só esse item 1, que é extremamente importante, que está totalmente dentro do contexto da parábola. Inclusive aqui Kardec coloca esse item 1 antes de discorrer, antes de falar a parábola. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou de sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos que estava doente ou preso, e foste visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Então a gente não pode ficar escolhendo a quem ajudar, a quem praticar a caridade. E a caridade, enquanto beneficência, é importante, mas principalmente a caridade como entendia Jesus, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos.
que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então nós temos aí 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. 3 virtudes indispensáveis para que nós, aí dentro dessa proposta reencarnatória, dentro aí dessa proposta espírita, nós estejamos realmente aí num caminho dessa ascensão consciencial em direção a Jerusalém. Então essa proposta aí de Jesus, que na verdade todas essas situações que a vida nos empresta no nosso dia a dia, quer seja na nossa própria família, quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja na sociedade, principalmente no mundo de provas e expiações, onde que a desigualdade é tão grande. Então nós temos aí recursos a todo momento para que possamos aí estarmos exercitando a caridade de forma mais plena e estarmos colocando em prática, utilizando desse exemplo da parábola, nos colocando no contexto da parábola. Essa é a proposta da doutrina, que possamos estar aí de ombro a ombro com as pessoas com quem nós convivamos e que possamos aí ser um verdadeiro exemplo de cristãos, um cristão com um C maiúsculo, de fato, e que possamos dessa forma aí estarmos aí respaldados pelas leis divinas, que possamos fazer da nossa reencarnação essa oportunidade de aprimoramento. E no final aqui do capítulo 15, nós temos aqui uma mensagem do apóstolo Paulo. Ela é pequena, eu vou ler talvez a metade dela aqui, que está dentro desse contexto, tudo isso que nós falamos. Então, para que a gente encerre aqui as nossas reflexões com o estudo da parábola, com esse item 1 do capítulo 15, e aqui nas instruções dos Espíritos, está essa máxima aqui da doutrina espírita, né? Que é o item 10, fora da caridade não há salvação. E ditada pelo apóstolo Paulo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima, de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que um reflexo do mais puro cristianismo, levando-la por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a precustar-lhe o sentido profundo e as consequências a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará com que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para que não pratique o mal, basta, muitas das vezes, a inércia ou a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz para melhores cristãos. Esforçai-vos, pois,
porque os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Então fica aí o convite para todos depois darmos uma lida no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que é essa regra da doutrina, para que possamos de fato aproveitar essa etapa reencarnatória que nós nos encontramos. Então, encerrando aí a reflexão da noite de hoje, vou fazer uma breve oração para que possamos aí descansar nessa abençoada segunda-feira sobre a luz do Espiritismo. Vamos elevar novamente nossos pensamentos até Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agradecer ao nosso Criador, ao Criador do Universo, a oportunidade de estarmos reencarnados nessa querida e abençoada escola de provas e expiações. Agradecer a Deus a oportunidade e o envio de Jesus, esse Espírito amigo, esse grande guia, esse grande mentor que nos legou o seu Evangelho, com todas as diretrizes seguras para a nossa estada nessa escola. Que possamos estar refletindo cada vez mais sobre o Evangelho de Jesus e que possamos, de fato, absorver esses ensinamentos através da prática das leis divinas e do exercício das virtudes do coração. Que Jesus possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos. Ficamos todos com Deus aí.